Olá, meus queridos. Nós vamos dar início agora à nossa aula de História. Lá no finalzinho da aula de Português eu falei aula de Geografia, confundi, me desculpem. Hoje é sexta-feira, é aula de História, tá bom? Na última aula de História que nós tivemos na escola, nós falamos sobre as pinturas rupestres, que são registros muito antigos dos homens, né? São alguns registros que a gente nem sabe como que ainda está lá, de tão antigo que ele é. Na página 10 da nossa apostila, nós vamos falar sobre o trabalho do historiador e a reunião de vestígios do passado. A história, ela é uma ciência que estuda o passado. E o historiador, ele é como se fosse um detetive em busca dessas informações sobre as antigas civilizações, sobre os antigos homens que viviam aqui. Ele procura destacar as informações mais importantes, como saber como eles viviam, como se organizavam. Então, sabendo disso, vamos aí para a página 10, que tem duas questõezinhas. A primeira está assim: para que serve a história? A história, ela serve para que a gente possa compreender a nossa sociedade hoje, né? Serve para que a gente possa compreender o presente. Então, para que serve a história? Ela serve para explicar, né, para compreender a sociedade do presente. No número 2, está assim: por que o trabalho dos historiadores é parecido com o trabalho dos detetives? É parecido porque ambos procuram pistas. O detetive, ele procura pistas para desvendar um mistério. O historiador, para saber como viviam os grupos de homens do passado. Tá ok? Agora, na página 11, nós vamos falar sobre fontes históricas materiais e imateriais. As fontes históricas, elas se dividem nessas duas, né, elas se dividem em dois grupos, os materiais e os imateriais. As fontes históricas materiais, a fonte histórica material é tudo aquilo que podemos ver, que nós podemos tocar, são coisas físicas, né, concretas. Já as fontes imateriais são coisas que a gente não pode tocar. São falas, são músicas, são tradições, são histórias orais, são festas. As fontes materiais podem ser prédios, livros, até mesmo ruas, né? Que a gente pode ver, que a gente pode tocar. Então, vamos para a página 12. Vamos lá. Na página 12, tá assim: número 1. O que são fontes materiais e imateriais? 2. Converse com o professor e os colegas sobre outros tipos de fontes históricas materiais e imateriais que não foram citados ao longo do texto. Depois, registre algumas delas no quadro abaixo. Então, a gente vai fazer o seguinte: você vai fazer aquela pausa para fazer a número 1. Quando eu voltar, eu vou corrigir a número 1 e nós vamos fazer juntos a número 2, ok? Então vamos lá.
O que são fontes materiais? Fontes materiais é tudo que nós podemos tocar, que são coisas físicas, concretas. O que são fontes imateriais? É tudo que a gente não pode tocar, ok? No número 2, eu queria ver com vocês quais são outras fontes materiais. A gente pode dizer, vamos pensar lá quando a gente foi visitar a casa da Era no ano passado, aquele passeio que nós fizemos em Vassouras. O que vocês viram lá? Vocês viram uma casa, vocês viram também roupas que pertenciam à Eufrásia, documentos, já tenho 3 aí. E nós vimos objetos, mesa, talheres, que pertenciam àquela família. E aqueles objetos estão ali para contar a história daquelas pessoas. Então, essas são fontes materiais. Agora, vamos pensar em fontes imateriais. O folclore que nós conhecemos brasileiro, ele é uma fonte imaterial, a gente não pode tocar, a gente escuta, certo? Fábulas, música, podemos pensar também na dança, né? Esses são alguns exemplos de fontes imateriais. Vamos seguir, vamos para a página 13. Na página 13, está falando sobre o arqueólogo e sobre a arqueologia. O arqueólogo, ele estuda o passado a partir de fontes materiais. Ele procura fontes materiais que podem estar enterradas para poder contar a história dos antigos donos daqueles objetos, como eles viviam, o que eles faziam. O termo arqueólogo vem do grego e significa estudo do que é antigo. Então, o arqueólogo, ele estuda tudo que é antigo. Vamos seguir. Aí tem 2 questõezinhas na página 13 para a gente conversar. Você sabe o que faz um arqueólogo e onde ele trabalha? O arqueólogo, ele procura fontes materiais para contar a história. Ele trabalha em vários lugares, né? Em parques, em sítios arqueológicos, são lugares aonde o arqueólogo trabalha. Ele procura sempre vestígios do passado em todo lugar. Às vezes, até quando a prefeitura vai fazer uma obra num lugar, tem que ter um arqueólogo, porque com a escavação pode ser encontrado algum objeto que seja histórico e ele tem que estar lá. Você conhece algum sítio arqueológico? Olha, aqui na nossa região não tem nenhum sítio arqueológico, tá? Não sei se vocês já viajaram e conheceram, eu não conheço nenhum, mas é interessantíssimo. Então, nós vamos para a página 14, sítios arqueológicos. Os sítios arqueológicos são lugares preservados aonde se encontram importantes vestígios do passado. No Brasil, existem vários sítios arqueológicos em vários estados diferentes. Aqui na nossa cidade e no nosso estado, nós não temos sítios arqueológicos, tá?
Releiam um pouquinho esse Gotinha do Saber, mas é isso. Sítio arqueológico é um lugar preservado aonde encontraram algum vestígio dos homens do passado. Então, esses vestígios são importantes para contar, para explicar a nossa sociedade hoje. Então, nós vamos para a página 15. Na página 15, nós vamos ver aí o registro dos primeiros hominídeos, as pinturas rupestres. Nós voltamos ao assunto das pinturas rupestres que nós vimos lá no início do módulo, na nossa última aula na escola. Então, vamos lá. As pinturas rupestres são o mais antigo registro deixado pelos hominídeos. São pinturas que foram feitas em rochas e elas estão preservadas até hoje. As pinturas rupestres elas são importantes para auxiliar o historiador em entender como viviam essas pessoas e com os nossos ancestrais e como eles se organizavam. Alguns acreditam que essas pinturas fossem para marcar quantos animais ele conseguiu caçar, o que ele viu naquele dia, né? Eles faziam esses desenhos para contar, um modo de contar deles, ou mesmo para contar uma história. Para quem já viu aquele filme Os Croods, nos Croods eles mostram muito a pintura rupestre. Toda vez que o pai daquela família ele quer contar uma história, ele faz pinturas rupestres. É muito legal. Nós vamos agora para a página 16. Cais do Valongo e a importância dos arqueólogos. O Cais do Valongo, lá em 2011, quando começaram as obras no centro do Rio para fazer as Olimpíadas de 2016, durante algumas escavações foi encontrado esse o Cais do Valongo, como ele era conhecido há muito tempo atrás. Imediatamente pararam a obra ali naquele lugar, porque foi uma descoberta histórica. O Cais do Valongo já estava enterrado ali há muito tempo e ninguém sabia mais que ele estava ali. Ninguém sabia que ainda existiam aquelas pedras, aquele caminho. Então foi muito legal descobrir. Então, o nosso dever de casa de história é o seguinte: você vai reler a história da descoberta do Cais do Valongo no centro do Rio de Janeiro. Vai ler a página 16, que vai até um pouquinho da página 17, fazer os exercícios do número 1 ao número 4 e os exercícios da página 18 e 19. Esses exercícios vão ser para a nossa próxima aula de história, tá bom? Então, meus queridos alunos, um beijo para vocês, bom final de semana. Em breve nós estaremos juntos. Eu não perco a esperança, tá bom? Se cuidem, não saiam, fiquem em casa, se cuidando, se preservando nesse momento que a gente está passando, ok? Beijo para vocês!